Meu amigo vascaíno, feliz Páscoa, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu amigo, minha amiga, a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Flamengo, clássico que teve muita repercussão. O resultado foi bom, foi justo, houve evolução do Vasco da Gama, tudo isso a gente vai falar. E a gente vai abordar um tema aqui muito delicado com relação a uma acusação de agressão, tá? De um setorista do Flamengo ao presidente Pegrim e também ao Marcelo Santana. Coisa aí que é grave. A gente vai dar a nossa opinião. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Pessoal, o Vasco ontem empatou no Flamengo 0-0. O Vasco precisa melhorar e melhorar muito. Esse time do Vasco da Gama está longe de estar aí entre os 8, com toda certeza, do Campeonato Brasileiro. Mas, Laureano, foi bom ou foi ruim? O seguinte, você que quer um Vasco no meio de tabela, aí vai estar de novo ano que vem na Copa Sul-Americana, foi bom. Você que quer ver um Vasco sendo campeão, brigando para ir para a Libertadores, não foi bom. Mas, dada aí as circunstâncias que antecederam esse jogo, o fato do Pedrinho ter colocado esse jogo no Maracanã, o fato da manutenção do Carille como treinador, a gente esperava um resultado até pior. Mas longe de estar bom. O jejum continua, são 10 anos sem vencer o Flamengo em Campeonato Brasileiro. E dos últimos 36 jogos, o Vasco só venceu 3 jogos. O Vasco é uma equipe muito instável, incapaz de jogar bem 90 minutos. Ontem o Vasco jogou bem 30, no máximo 35 minutos. E não fosse o Léo Jardim, o grande diferencial das outras partidas para essa partida de ontem foi o Léo Jardim. Por mais que o Vasco tenha feito um primeiro tempo bom, o PH chutou uma bola na trave, o Nuno obrigou o Rossi a fazer uma bela defesa, mas o Vasco não chutou no segundo tempo. Só deu o Flamengo. Não fosse o Léo Jardim, o Vasco ia sair com uns 3-0, 2-0 no segundo tempo, não fosse o Léo Jardim. O Léo Jardim ontem foi a melhor figura em campo, disparado, e esse empate a gente tem que botar na conta do Léo Jardim. Em termos de classificação, o Vasco fica na 8ª colocação. Foi bom? O Vasco vai fazer uma série de jogos agora fora do Rio de Janeiro, só volta para o Rio no dia 17 de maio. Uma sequência de jogos aí fora, Campeonato Brasileiro. Jogos difíceis, como Palmeiras, como Cruzeiro, Vitória. O Vasco jogando fora de casa é diferente de jogar aqui no Rio de Janeiro. Situação muito complicada. É o seguinte, mas houve evolução. Para mim, gente, eu vou falar. A zaga continua uma peneira, certo? Não fosse o Léo Jardim, repito, a gente tinha tomado um saco ontem, pelo segundo tempo que a gente fez. Alguns jogadores estão devendo e devendo muito, como é o caso aí do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem que ser o Felipe Coutinho. Outros jogadores aí que eu nem vou comentar e foram contratados, como esse Garré. E mais, ontem, mais uma vez, na minha opinião, o Carille errou, fez substituições que não deveria ter feito, tá? Tirou o Nuno. O Nuno estava cansado. Vasco e Flamengo, cara, você tem que estar 200%. É um campeonato à parte, é a maior rivalidade do país, tu tem que deixar o cara jogando
110 minutos, não é 90 minutos, não. Cara, chegou o Felipe Coutinho para colocar o Alex Teixeira. Ah, Laureano, não tem opções. Se não tem opções, ele não poderia chegar a público e dizer que simplesmente o Vasco não precisa de reforço. Então ele tem culpa. Diante disso, eu vou falar sobre um assunto aqui delicado. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo. Um jornalista que cobre o Flamengo, né, que alega que o Pedrinho e o Marcelo Santana teriam o ameaçado. Eu vou dar minha opinião com relação a isso, tá? Porque está acontecendo umas coisas aí que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de direito de imprensa, tá? Tá aqui o relato aqui do cidadão, a gente vai colocar aqui, tá? E a opinião, ela vai desagradar algumas pessoas, vai desagradar. Mas vamos lá, não tem problema não. A gente está aqui para falar a verdade. Vamos lá. Fala, galera. Sou o Pablo Rafael, né, repórter do Coluna do Fla. Acabei de chegar aqui no Maracanã, nem tirei a roupa, estava acompanhando o clássico entre o Flamengo e o Vasco. Abri um boletim de ocorrência aqui contra o senhor Pedro Paulo de Oliveira, mais conhecido como o Pedrinho, e o senhor Marcelo Santana, ambos diretores do Vasco da Gama. Bem, tentando falar um pouquinho de forma resumida o que aconteceu com vocês, porque eu abri esse boletim de ocorrência, demorei um pouco a me posicionar, justamente porque eu estava resolvendo essas situações. Já relatei para amigos na imprensa, tem funcionários do Maracanã comprovando, e eu estou indo atrás agora também das filmagens para comprovar essa covardia que esses dois fizeram comigo. Bem, no primeiro tempo, eu sou repórter, então eu posso gravar o que eu quiser no Maracanã, tá? Qualquer reação, qualquer tipo de conteúdo que eu quiser produzir e for autorizado pela CBF e pelo Maracanã, pela Sérgio, eu posso. Estou no meu direito, ok? Eu subi para gravar um vídeo do Juan, que estava lá, diretor da seleção brasileira. Gravei um vídeo do Romário, que também estava em outra tribuna lá pela Amazon. E o Flamengo estava fazendo uma pressão sobre o Vasco. Diante dessa pressão, eu estava passando na tribuna na hora. Da tribuna vascaína na hora. E o Felipe estava fazendo muito movimento, nitidamente estressado. E eu pensei, bem, bom conteúdo para ver, para ver a reação dos dirigentes do vascaínos ali com o ataque do Flamengo. Eu fui e comecei a gravar eles. E posso colocar aqui um pedaço do vídeo para vocês verem, que não tem nada demais, eu estou gravando até meia distância, o Felipe ele olha com um olhar meio, enfim, bolado, e não... No final do vídeo eles reclamam que eu estou filmando. Guardei meu celular. Falei, não gostaram, tudo bem. Tá, mas até me resguardei, perguntei pro Coluna, tem problema filmar, perguntei pra Sérgio, né, que é ali quem coordena todos os jornalistas do Maracanã, e todo mundo me autorizou, falou, você pode gravar o que quiser, você pode gravar o gramado, se você quiser colocar uma câmera virada para eles, você pode, eles não têm direito de não gostar ou não, todo mundo, eles são pessoas públicas e você tem total direito. Beleza, mas eu não fiz mais vídeo. Eu vi que eles não gostaram, eu não fiz mais vídeo. Pra quem não conhece, sabe que eu não sou de confusão, cara. Eu sou muito tranquilo mesmo. Acabou o jogo. Quando eu saí um pouquinho mais cedo para poder ir pro elevador cobrir a zona mista do Flamengo, o diretor do Vasco, Marcelo Santana, tá? Eu tenho quase certeza que é esse o nome dele, mas foi registrado assim, e tem as filmagens, quando saírem as filmagens, que eu vou atrás dessas filmagens, vai comprovar. Ele já vem atrás de mim, me dizendo que eu estava lá tirando onda com a cara deles. Eu não estava sendo profissional. Que eu fui para lá para sacanear eles. Então tá aqui o relato do rapaz. O seguinte, alguém em sã consciência acha que o Pedrinho, sem motivo nenhum, iria agredir, iria ameaçar alguém? Isso faz parte da índole do Pedrinho? Isso faz parte da índole do Marcelo Santana? Não faz. É pelo contrário, a gente reclama aqui que os dirigentes do Vasco têm até que gritar, têm até que falar mais alto.
Você sabe aquela pessoa que quer 5 minutinhos de fama? É 5 minutinhos de fama? É isso. Meu camarada, bota as imagens aí. Bota as imagens aí dele te agredindo aí, coisa e tal. Sabe o que acontece? Hoje, tem muito jornalista que está sendo protegido aí, que trabalha em emissora grande, que trabalha em canal grande. Agora, muito disso acontece por culpa também de vascaíno, que permite que algumas pessoas façam do Vasco da Gama chacota. A gente vê uma galera aí que quer engajamento da torcida do Flamengo para ganhar visualizações, bota melancia na cabeça e os caralho. O próprio Fábio Azevedo trabalha com um cara lá no canal dele, que o cara é hiper desrespeitoso, tal de Rei Flá, hiper desrespeitoso com o Vasco, que na minha frente não seria desrespeitoso com o Vasco. Então, assim, de graça não foi. Pedrinho não ia fazer isso de graça. Agora, se a instituição ou o presidente do clube foi desrespeitado, merece tomar um puxão de orelha. Porque a instituição Vasco da Gama tem que ser respeitada e nem sempre vocês da imprensa aí vocês respeitam. Ainda mais se tratando de Flamengo. Arrogância, nariz empinado. Então, essa situação de vitimismo, de coitadinho. E por que eu estou levantando essa bola aqui? Porque quando coloca dirigente do Vasco, está falando institucionalmente do Vasco. Aí o problema deixa de ser do Pedrinho para o problema ser nosso também. E a gente está aqui para defender o Vasco da Gama. Então, bota as imagens aí, meu irmão. Tá bom? Bota as imagens aí. E só para finalizar o vídeo. Só vai estar bom para mim, para eu, Laureano, quando o Vasco voltar a vencer o Flamengo. Eu não comemoro empate, certo? E ontem não fosse o Léo Jardim, era outra cipuada, tá? Continuo pensando a mesma coisa com relação ao Carille. Fora Carille. Fora Marcelo Santana. E Pedrinho, a gente precisa de reforços urgentes. Urgente. Tá? Esse time não está entre os 8 melhores do Brasil. Minha opinião, deixa a opinião aí de vocês, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.